Olha como a informação útil é importante. Esse vídeo é para todos os que têm necessidades de amparo financeiro ou que conhece alguém que precisa de assistência através do BPC Loas. Eu estou falando aqui de um benefício assistencial. São para idosos com 65 anos ou mais e também para pessoas de qualquer idade com deficiência. Vem comigo nesse vídeo. Vou te mostrar o que é, como funciona, onde conseguir e também o passo a passo de como usufruir desse benefício. E no artigo 34 do Estatuto do Idoso, diz que as pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-las provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos do LOAS. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social e o BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Muitas pessoas falam benefício LOAS, outros benefício BPC, mas se trata do mesmo benefício. E este benefício é concedido pelo INSS. Não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para receber o BPC. Porém, é claro, é necessário atender a critérios de renda, onde a renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, por exemplo, um salário mínimo de R$ 1.412 eu divido por 4. O resultado, R$ 353. Eu tendo aqui um exemplo de uma família com 7 pessoas, isso significa que é 353, que é 1/4 do salário mínimo, eu multiplico por 7 e chego então na renda familiar, R$ 2.471. Essa é a renda total dos integrantes da família que residem naquela casa. Bom, em geral, não existe uma lista específica de doenças que automaticamente concedem o direito ao BPC-LOAS. A legislação não enumera condições específicas, ela estabelece os critérios que eu menciono nesse vídeo. Atenção, os beneficiários do BPC não recebem 13º e nem deixa pensão por morte. O benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o LOAS. É preciso estar inscrito no CadÚnico com atualizações a cada 2 anos. Inclusive, a Portaria 686 de 2021 do Ministério da Cidadania estabelece calendário de suspensão para os beneficiários que não fizeram sua inscrição ou atualização no CadÚnico. O cadastro no CadÚnico deve ser feito no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. E, em resumo, o BPC, então, é para idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência de qualquer idade, e deve pertencer a uma família de baixa renda. Então, eu trago aqui os documentos necessários de todo o grupo familiar para solicitar o BPC. Pode ser, então, apresentado através do CRAS do seu bairro ou da sua cidade. Primeiro, é claro, o documento de identificação, RG ou CPF. O CadÚnico, que é o cadastro do governo, esse é primordial. Eu tenho aqui certidão de nascimento, casamento ou divórcio. Também a carteira de trabalho, o comprovante de residência, um contra-cheque, a guia de contribuição do INSS, a GPS, caso contribua. Tem o extrato de beneficiário do INSS e também, se for o caso, o laudo médico e exames. Esses documentos devem estar disponíveis conforme a solicitação no CRAS. Entendendo os requisitos de renda para o BPC. Bem, sobre a composição familiar, para análise de renda,
considera-se os membros da família que residem no mesmo lar, incluindo o cônjuge ou companheiro, pais ou padrasto e madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, bem como menores tutelados. Em relação ao acúmulo de benefícios, o BPC-Loas não pode ser acumulado com outros benefícios de seguridade social, como, por exemplo, o seguro-desemprego, a aposentadoria e a pensão, ou de outro regime. Só poderá ser acumulado com assistência médica, pensão especial de natureza indenizatória, remuneração de contrato de aprendizagem, entre poucos outros. Em relação a critério de renda, o benefício é destinado àqueles cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Os rendimentos são salários, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos de trabalho não assalariado, rendimento de mercado informal ou autônomo e rendimentos com aluguel. E ainda, entendendo os requisitos de renda, eu tenho aqui o que não entra na renda. Não entra no cálculo os recursos de programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, os benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. O BPC ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo, caso já exista algum idoso ou alguma pessoa com deficiência na família já recebendo esse auxílio. Também não entra no cálculo da renda mensal a remuneração de pessoa com deficiência na condição de aprendiz ou estagiário, e é permitida a concessão a estrangeiros residentes do país, respeitando o princípio de isonomia. Agora, aspectos importantes e jurisprudência sobre o BPC-Loas. Então, por fim, é crucial estar atento a alguns pontos e julgados importantes sobre o BPC. O critério de renda per capita de 1/4 do salário mínimo é considerado uma presunção de miserabilidade, mas não é o único critério para a concessão do benefício. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal da Justiça reconhecem a possibilidade de adoção de outros critérios para aferir a necessidade do requerimento. Quais os critérios específicos para pessoas com deficiência? O BPC-Loas se estende também às pessoas com deficiência, consideradas aquelas que possuem impedimentos de longa duração, mínimo de 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tal condição deve restringir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A avaliação é realizada presencial por profissionais do INSS, que verificará a condição e a incapacidade para o trabalho e para a vida independente. A avaliação tem 2 etapas. Uma é feita por médicos peritos e o objetivo é verificar a condição de saúde. O laudo médico deve trazer com detalhes quais são as limitações impostas pela deficiência, transtorno ou doença. A outra é feita por assistentes sociais do INSS, previamente agendadas, com o objetivo de avaliar a condição social. Essas 2 avaliações são importantes, porque as pessoas com deficiência, além de dificuldades pessoais geradas por suas limitações, lidam com questões particulares relacionadas a essas limitações e o contexto em que vivem. Por isso, a avaliação social amplia a visão médica para o requerente ou beneficiário do BPC. E agora, quais as particularidades do BPC para idosos? Bem, para idosos, o BPC é acessível àqueles que têm 65 anos ou mais. Mesmo aqueles acolhidos em instituições de longa permanência podem ser elegíveis ao benefício. Uma garantia assegurada para não excluí-los da assistência a que têm direito.
E se for comprovada a impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência para a realização da avaliação médica e social, esses serão feitos em domicílio ou na instituição em que a pessoa estiver. É importante destacar que a pessoa idosa ou com deficiência que residam sozinhas ou estejam em unidades de acolhimento ou se encontrem em situação de rua, terão direito ao BPC, desde que atendam os critérios para o recebimento do benefício. Para solicitar o BPC, não é obrigatório ter um advogado, embora o auxílio de um profissional possa facilitar o processo, especialmente se houver necessidade de recorrer de uma decisão negativa. O interessado deve possuir o cadastro gratuito no Gov.br, assim você pode solicitar o BPC por telefone 135, presencialmente nas agências, pelo site do INSS ou, mais prático, pelo aplicativo. E agora, atualizações, mudanças e novas regras. Como hoje em dia o INSS é tudo via digital, o pedido do BPC é feito online, exceto perícia médica e social, que pode ser feita na agência. Então, é no site meuinss.gov.br e deve ter já a documentação digitalizada. Tudo feito, o prazo para decisão final pode variar de 2 a 6 meses, dependendo do agendamento de perícia em sua cidade. Já em relação às mudanças, inclui critérios de concessão e monitoramento de irregularidades, visando uma grande revisão no cadastro dos beneficiários, e inclui a suspensão e cortes do benefício para quem está com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses, 4 anos, e a exigência de biometria a partir do 1º de setembro de 2024. E essas são as legendas que é importantíssimo você saber o significado do CRAS, Cadastro Único, o BPC e o nosso INSS. Então, eu vou fazer o pedido do benefício BPC Loas. A primeira coisa, eu entro no Google e procuro meu INSS. Claro que eu vou deixar o link direto na descrição desse vídeo. E aí, eu clico aqui em meuinss.gov.br. Aqui no meu INSS, eu vou procurar a aba Novo Pedido. Ele me pede para informar esses dados. Clico em Não sou um robô. Clico em Fazer login. Entro novamente com o CPF. Continuar. Aqui é o CPF do requerente. Entrar. Pronto. Aqui eu tenho várias opções de fazer um novo pedido. Mas o que eu quero é benefícios assistenciais, onde tem essa cadeirinha de rodas aqui. Ó. Eu clico aqui. Aí ele vai me abrir outras opções. Então, para a BPC, eu tenho duas opções a escolher. Benefício assistencial à pessoa com deficiência e benefício assistencial ao idoso. E para fins didáticos, hoje eu vou escolher benefício assistencial ao idoso. Eu clico aqui. Então, eu estou aqui em benefício assistencial ao idoso e eu tenho algumas informações de serviço. O benefício é um salário mínimo. A pessoa idosa não deve ter meios de se manter sozinha ou por família. Como é um benefício assistencial, não há necessidade de ter contribuído ao INSS. Mas não é uma aposentadoria. Ele não tem o 13º salário e não deixa também pensão por morte aos dependentes. Então, aqui o requisito primordial, eu tenho que ter 65 anos e fala sobre a renda bruta familiar. Ela tem que estar em 1/4 do salário mínimo por pessoa. E essas informações de renda já tem que vir no CAD único, que é o Cadastro Nacional do Governo. E o terceiro requisito, não recebe outro benefício do INSS ou de outro regime previdenciário, inclusive o seguro-desemprego. Aí eu venho aqui para baixo, ele vai me pedir a digitalização de documentos. E aqui fala como eu tenho que ter esses arquivos de documentos. E ele vai me pedir uma autorização de uso de dados. Eu tenho que clicar aqui dizendo que concordo. Clico em avançar.
Aqui é o grupo familiar. Eu vou precisar colocar o grau de parentesco de cada membro da família. Quando eu clico, ele me dá as opções, eu escolho e coloco. Nesse caso é um filho, o estado civil dele é solteiro e aqui é do requerente, casado. Clico em avançar. Aqui é o comprometimento de renda, são despesas na área de saúde do poder público. Mas olha só, você possui gastos devido à idade avançada, tais como o uso contínuo de medicamentos, tratamento de saúde, exemplo, consultas em geral, fisioterapia ou psicólogo, fraldas e alimentação especial que comprometam a renda da sua família e a área de saúde do poder público negou o fornecimento desses produtos ou serviços? Se colocar aqui sim, precisará ter a comprovação disso. Você tem que ter um documento do poder público dizendo que não foi fornecido aquele produto ou serviço. Nesse caso, eu vou colocar aqui não. Próximo. E aí eu continuo preenchendo esses detalhes. Aqui ele me pergunta se eu tive algum serviço de proteção especial negada pelo poder público. Normalmente eu coloco que não e avançar. Aqui eu tenho os dados do requerente com todas as informações, CPF, nome, nascimento, número de contato. Ele me pergunta se aceita acompanhar o andamento do processo pelo meu INSS, Central 135 ou e-mail. Sim. Aceita receber notificações via WhatsApp? Vou colocar aqui não. Deseja cadastrar um procurador? Não, porque é o próprio requerente que está fazendo. Onde você mora, enfim, vai respondendo todos esses dados e descendo tem essa documentação que é possível anexar de forma digital. Com tudo isso pronto, clico em avançar. Depois, siga as orientações do site, confirme todas as informações, clique em avançar e o INSS avaliará todos os dados enviados. O acompanhamento do pedido pode ser feito por aqui mesmo, pelo próprio meu INSS. E aí você vai acompanhar o status em análise, concluído. Ele pode exigir alguma documentação, mas no final ele vai te dizer se foi indeferido ou concedido.